Olá, oitavo ano, mais uma aula. Tema de hoje, reprodução sexuada e assexuada. Vou estar enviando para vocês um material. As atividades, elas estão na página 53. Continue me enviando as dúvidas pelo e-mail. E no finalzinho da aula, eu vou propor para vocês um trabalho que eu chamei Ciência em Casa. Nós vamos produzir uma reprodução assexuada. Durante a aula vocês vão saber qual a diferença entre uma e outra e vai ficar bem legal para a gente entender como essa forma de reprodução pode ser feita na nossa casa. Ciência em Casa, uma atividade para você estar realizando. E após a realização dessa atividade, a gente vai aguardar umas 2 semaninhas para ela se concluir e vocês vão estar me enviando um relatório. Vocês podem me enviar foto, vocês podem me enviar um vídeo com o resultado desse experimento que vocês vão fazer em casa. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Vamos lá? Bom, então o tema da nossa aula de hoje, reprodução, nas múltiplas espécies que povoam a Terra, a duração da vida dos indivíduos é muito diversa, mas sempre limitada. Uma das características dos seres vivos é o seu ciclo vital: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Para que essas espécies se perpetuem, existe a necessidade de estarmos fazendo com que elas se reproduzam. Os animais, eles apresentam 2 tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, formam-se novos indivíduos a partir de um só progenitor. Nesse tipo de reprodução, não há intervenção, não há utilização, não há a presença de células sexuais, os gametas masculino e gameta feminino. Ou seja, a gente não identifica a presença de espermatozoides e nem de óvulos. Produz, na verdade, o que a gente chamaria de clones, que são seres idênticos aos seus descendentes ou aos indivíduos que deu origem. O processo baseia-se na divisão celular, em que uma célula, ambas com as características idênticas da original. Os tipos de reprodução assexuada, os mais comuns, são bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação e fragmentação. Vamos continuar. Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo de cada uma para vocês entenderem um pouquinho de como elas ocorrem. A divisão binária ou bipartição, uma célula ou indivíduo divide-se em 2 semelhantes, com posterior crescimento até atingir o tamanho do progenitor, ou seja, do indivíduo adulto. Ocorre nos seres unicelulares, aí o exemplo eu tenho paramécio, ameba, mas também em seres pluricelulares, como as planárias. A fragmentação ou regeneração. Forma-se novos indivíduos a partir da regeneração de fragmentos de um progenitor.
Ocorre em animais como as planárias, estrela do mar, anêmona e ocorre também em algumas algas. Também temos como exemplo da partenogênese abelhas, pulgões, alguns peixes, anfíbios e répteis. Brotamento: formam-se células reprodutoras especiais chamadas de esporos, que germinam e dão origem a novos seres vivos. Exemplo disso aí nós temos fungos, bolor do pão, algas e algumas plantas. Também ocorre em musgos. A multiplicação vegetativa algumas estruturas vegetais pluricelulares dão origem por diferenciação a novas plantas. Pode ser através de células aéreas, subterrâneas ou folhas. Coloquei aqui para vocês, como exemplo, a imagem das folhinhas dos cactos e coloquei aqui para vocês a imagem de uma batata inglesa, aquela batata que a gente utiliza na alimentação. Aqueles brotinhos que se formam são consideradas uma multiplicação vegetativa e a partir dali vão se formar novos seres. Essa multiplicação vegetativa ela pode acontecer em folhas, pode acontecer em caules subterrâneos, como é o caso da batata, pode acontecer a partir de pequenos fragmentos do vegetal, e aí a gente chama de estacaria. Olha aí as imagens. Olha lá, na esporulação, como eu falei para vocês, a gente tem a reprodução a partir de rizomas, de pequenos esporos. Se você observar a folha de uma samambaia, ela tem pequenos pontinhos pretos. Esses pequenos pontinhos pretos, ao caírem no solo, eles vão dar origem a uma nova planta. E a segunda forma de reprodução é a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente tem troca de material genético, normalmente entre duas células sexuais. Essas células sexuais, já falei para vocês, são os gametas, espermatozoides e óvulos. Existem dois tipos básicos de fecundação: a fecundação interna e a fecundação externa. Fecundação interna, quando ela ocorre dentro do corpo da fêmea, e a fecundação externa, quando essa fecundação acontece no ambiente. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês a fecundação da espécie humana e a fecundação dos répteis. Vamos lá. Agora vamos fazer um comparativo. Vantagens e desvantagens. Na reprodução assexuada, a grande vantagem é a formação de clones, que seriam descendentes semelhantes. A gente não tem aí uma variabilidade das características. Todos podem originar descendentes. Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Colonização de habitats a partir de um só indivíduo. Quais as desvantagens que a gente poderia destacar em relação à reprodução assexuada?
Diversidade de indivíduos é praticamente zero, não existe diversidade de indivíduos, todos são geneticamente iguais. Difícil adaptação a alterações ambientais, não existe uma adaptação a qualquer mudança no ambiente e não favorece a evolução das espécies, ou seja, qualquer modificação no ambiente, aqueles indivíduos eles vão ser exterminados. E aí a permanência dessa espécie no ambiente, ela seria descartada. Agora, em relação à reprodução sexuada, vantagens: descendentes com grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face a mudanças ambientais, ou seja, vai acontecer uma modificação genética e os seres eles vão se adaptar melhor a essas mudanças do ambiente, o que daria a essas espécies condições de permanecer presente no ambiente e favorece a evolução para novas formas. Novas formas de indivíduo vão surgindo ao passo de que aconteça uma mudança do ambiente. Agora, a desvantagem é um processo mais lento, né? A gente precisa que o indivíduo ele atinja o ponto, a idade certa para que aconteça a reprodução. Tem grande dispêndio de energia na formação de gametas e nos processos que culminam na fecundação, né? Ela é bem mais lenta, ela é bem mais trabalhosa, o que causa aí uma desvantagem em relação à reprodução assexuada. Vou voltar aqui um pouquinho, só para eu fazer duas considerações em relação à fecundação externa e à fecundação interna. A fecundação externa, os machos eles vão lançar os seus espermatozoides na água, ao mesmo tempo que as fêmeas lançam os seus óvulos. O encontro desses gametas ocorre na água e, portanto, fora dos organismos produtores de gametas. Então, além da produção dos seus gametas, esses seres, no caso aqui, os répteis que nós estamos visualizando, eles também necessitam que o ambiente tenha condições para que essa fecundação ocorra, tá bom? E a fecundação interna? Em outros animais, o macho lança os espermatozoides dentro do corpo da fêmea e o encontro dos gametas ele ocorre no interior do corpo do organismo produtor de gametas, né? No caso da maioria das espécies, esse encontro vai acontecer no interior do organismo feminino. Vamos voltar lá. E por último, se nós fizermos uma comparação entre as duas formas de reprodução, a reprodução assexuada, eu vou depender de um só progenitor. A reprodução assexuada, a reprodução sexuada, eu necessito de dois progenitores. Coloquei ali com exceção dos hermafroditas, que esse é um outro caso que a gente vai ver mais à frente. Os hermafroditas, eles produzem os dois gametas. Então, eu tenho dois gametas sendo produzidos no mesmo organismo. Não há formação de gametas e nem fecundação, no caso da reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, eu necessito a formação desses gametas para que eles venham se unir. Na reprodução assexuada, o seu processo celular de base é a mitose, nunca a meiose. O que é a mitose e a meiose? São dois processos de divisão celular. Então, as células se dividem para que haja processo da reprodução. Na reprodução sexuada, ocorrem os dois processos celulares,
a mitose e a meiose. A meiose ocorre em momentos determinados do ciclo de vida das espécies. Nós vimos mitose e meiose lá no início do ano letivo, nas aulas presenciais, quando nós estudamos células, tá? Depois você dá qualquer dúvida, você volta um pouquinho lá no início do seu livro que você vai ver esses dois processos. Na reprodução assexuada, os descendentes são idênticos entre si e ao progenitor. Eu não tenho aí uma diferenciação. Já na reprodução sexuada, os descendentes diferem entre si e relativamente aos progenitores. Tem características semelhantes, mas cada indivíduo tem as suas características, né? O fácil de você exemplificar isso é você olhar na própria família da gente, né? A gente tem lá o papai e a mamãe, que tem características próprias que deram origem aos seus descendentes, que no caso você e os seus irmãos, se você tiver. Mesmo sendo do mesmo descendente, mesmo sendo do mesmo progenitor, cada descendente ele vai ter características que ainda vão se diferenciar um dos outros. Na reprodução assexuada, eu tenho lá, olha, ela ocorre nas plantas, nos fungos, nos protistas, nos micro-organismos e em animais com baixo nível de diferenciação tecidual. Está ausente na maioria dos animais e que são considerados animais mais desenvolvidos, né? E a reprodução sexuada, ela vai acontecer nos animais mais desenvolvidos, em plantas e em organismos protistas. Ou seja, ela vai acontecer em animais que tiveram uma formação em seus organismos. A reprodução assexuada permite uma rápida multiplicação das espécies, produzindo inúmeros descendentes em pouco tempo. Já a reprodução sexuada, ela é mais lenta e ela produz um número menor de indivíduos. E para terminar, a reprodução assexuada implica uma boa adaptação ao meio ambiente. E reprodução assexuada permite a adaptação a novos habitats por seleção das combinações genéticas mais favoráveis. Então, quando a gente faz um comparativo entre uma forma de reprodução e outra, a gente tem aí, né, uma visão ampla de como são diferentes os dois processos. Mas o objetivo principal da reprodução é o mesmo, que é a perpetuação das espécies de seres vivos. Ou seja, esse processo de reprodução ele é de grande importância, porque sem ele a gente não teria a perpetuação das espécies, né? O que é importante para que elas permaneçam vivas no nosso ambiente. Bom, para encerrar a nossa aula, eu estou solicitando de vocês que a gente faça umas atividades práticas em casa. E aí eu nomeei essa atividade como Ciência em Casa. Bom, nós vimos o assunto referente à reprodução sexuada e assexuada. Então, nós vamos produzir esse tipo de reprodução assexuada. Nós vamos reproduzir em casa um experimento onde nós vamos poder visualizar, acompanhar como essa reprodução acontece em bulbos e tubérculos. Bom, os bulbos são partes redondas e inchadas de um caule que normalmente são encontrados no subsolo. Dentro desses órgãos de propagação vegetativa,
encontra-se o início de uma nova planta. Bulbos consistem de um botão que está cercado por camadas de tecidos, similares a folhas. Estas folhas são fonte de armazenamento de vários nutrientes e fornecem nutrição para a nova planta. Exemplos de plantas que se desenvolvem a partir de bulbos incluem as cebolas, alhos, lírios e tulipas. Para o nosso experimento, nós vamos utilizar a cebola. Tubérculos. Os tubérculos são órgãos vegetativos que podem se desenvolver a partir de caules ou raízes. Os tubérculos caulinares surgem de rizomas ou estolhos que armazenam nutrientes. A superfície superior do tubérculo produz o sistema inicial da nova planta, que são os caules e folhas, enquanto a superfície inferior produz o sistema radicular. Batatas, inhames são exemplos de tubérculos caulinares. Os tubérculos radiculares são originários de raízes que foram modificadas para armazenar nutrientes, e essas raízes se ampliam e podem dar origem a uma nova planta. Batata doce e dálias, dália é um tipo de flor, são exemplos de tubérculos radiculares. Então, para esse experimento, eu sugeri que vocês utilizem cebola e batata inglesa. Mas se você não tiver a batata inglesa, você pode usar a batata doce ou o inhame também. Por que eu pedi que a batata tivesse pontinhos pretos? Porque, na verdade, esses pontinhos pretos são a inicial de uma nova planta, tá? Nesses pontinhos que nós vamos ter, né, a nova planta surgindo. Repito para vocês, nós vamos acompanhar esse processo de reprodução assexuada e aí vocês vão observar que a gente não vai ter, né, o compartilhamento dos gametas, a gente não vai ter um organismo masculino e um organismo feminino, nós vamos ter aí o surgimento de um novo ser vivo a partir de apenas um, né? E é esse um que vai se multiplicar em uma outra planta, neste caso, idêntica à planta que deu origem a essa nova plantinha que vocês vão ver surgindo, ok? Não esqueçam de me enviar esse relatório daqui 2 semanas. Vocês podem me mandar foto, podem me mandar videozinho, vai ser bem legal essa nossa interação. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Bom, para a nossa aula prática, que eu estou sugerindo que vocês façam, vocês vão precisar desse material. 2 recipientes de vidro, você pode usar copo, uma xícara, algum recipiente que seja de vidro. Você vai utilizar uma batata. É interessante que você veja se ela tem esses pontinhos pretinhos aqui, que já eu vou falar para vocês por que motivo ela precisa ter esses pontinhos. Uma cebola, palitos de dente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar palitos de dente. Vamos fazer, vocês vão espetar o palito na batata para poder fazer um apoio nela. Esse aqui quebrou. Faz parte. Olha aí. E você vai colocar assim, olha, no seu recipiente. Você vai colocar água até que ele chegue lá na pontinha da sua batata, para poder alimentar nossa batata. A cebola você vai colocar
com esse cabelinho aqui pra baixo. Do mesmo jeitinho que a gente fez com a batata. Isso. E aí você vai colocar também no recipiente, vai colocar água até a altura onde chegue a cebola e a batata. Após você ter feito isso, você vai colocar o seu material num cantinho aí da cozinha, da área de serviço, aonde não atrapalha aí a sua mãe para não criar nenhum conflito, porque nós estamos fazendo ciência, tá? Que isso fique bem claro. E aí vocês vão observar o que vai acontecer com esse material. Mais ou menos 2 semanas, 15 dias, você vai fotografar e você vai fazer um relatório do que aconteceu aí com o seu material, ok? Eu espero o retorno dessa atividade daqui 2 semanas. Vocês vão me mandar fotos, vocês podem fazer um videozinho, vocês vão usar aí a criatividade de vocês, que eu sei que isso vocês têm bastante, ok? Eu aguardo o resultado desse material daqui 15 dias, 2 semanas.